Boa noite. Boa noite, sou Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. Hoje vamos falar sobre comportamento empreendedor. Vamos lá, segunda-feira eu escrevi um texto. Provavelmente as pessoas que nos seguem no Facebook, no Instagram, deu uma lida e acompanhou um pouquinho sobre o que a gente escreveu. Comportamento empreendedor. Empreendedorismo é comportamental, é atitude, é ação. Escrevi isso por quê? Fui envolvido, me ajuda a palavra, quando a gente é empurrado. Provocado por esse tema, pensando no seguinte. Um psicólogo chamado David McClelland, ele, em um trabalho em conjunto com a ONU, ele desenvolveu uma pesquisa que procurava entender o que os principais empreendedores dos 4 cantos do mundo, eles tinham em comum. E com isso ele descobriu que era comportamento. Comportamento, os psicólogos já têm a clareza que pode ser ensinado e aprendido. Como que isso se deu? Após a Segunda Guerra Mundial, devido à destruição naquela região, foi necessário que aumentasse, através do empreendedorismo, a economia local. As pessoas precisaram criar mecanismos próprios para poder fazer o rendimento, o dinheiro circular e aí ter acesso a bens de consumo. Para que pudesse consertar tudo que foi destruído. Sim, não tinha mais indústria, não tinha mais empresa, cada um teve que se virar com o que tinha. Esse psicólogo ele foi fazer esse estudo nos 4 cantos do mundo e descobriu que os empreendedores de sucesso eles tinham em comum alguns comportamentos. Com isso, ele, em conjunto com a ONU, eles foram pesquisar e criaram uma lista de comportamentos que seriam mais empreendedores. Sim, uma lista de comportamentos, e dentro desses comportamentos tinha algumas características dentro dos comportamentos. Uma observação, hoje, isso virou um seminário denominado Empretec, e que é desenvolvido em vários lugares do mundo. Hoje, apenas nos países subdesenvolvidos. Eles fizeram algo voltado, então, específico para esses países em desenvolvimento, que é o Empretec. Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Porque a realidade deles é outra e tem outra forma de funcionar. Exatamente. Não querendo te cortar, mas é só porque a Bárbara deu boa noite. Obrigado, Bárbara, Boa noite. noite. O Carlos Henrique compartilhou a nossa live. Obrigado, Carlos. Mais pessoas estão entrando aí. Obrigado por estarem nos acompanhando. Oi, Carlos, boa noite. Muito obrigado. A Ângela também compartilhou. Isso. E se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, escrevam que a gente vai debatendo junto, tá bom? Onde eu parei? Você falou dessa proposta junto com a ONU. É com a ONU, não é isso? Então, o início foi com a ONU e no Brasil é ministrado pelo Sebrae. Certo. O Sebrae, ele pega algumas pessoas que querem melhorar os seus negócios ou iniciar algum negócio e, através desse seminário, denominado Empretec, ele desenvolve essas pessoas para esse fim. E é interessante a gente pensar que hoje o Brasil está numa fase, apesar da crise, antes da crise e agora mesmo, durante essa crise, a gente tem tido pessoas que estão investindo no empreendedorismo, em várias áreas de empresa, de comércio, de serviço, mas isso não exclui nós, psicólogos, né? Que às vezes as pessoas acham que o psicólogo não precisa empreender, que é algo separado. Mas de alguma forma é algo para a gente pensar junto hoje, né? O que é empreender e o que leva alguém a empreender, né? Isso é algo que a pessoa nasce com talento, é algo que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, que é o que a gente está tentando desmistificar aqui. Isso o Sebrae tem com convicção, baseado nesses estudos, que ninguém nasce empreendedor. Se é comportamento, ele vai aprendendo ao longo da vida. Certo. Algumas pessoas até falam em determinado momento da vida o seguinte, porque eu já tenho isso no sangue. Não é isso. É porque assim, ao longo da vida ele vai aprendendo alguns tipos de comportamento que por acaso batem, por acaso são os mesmos que são esses comportamentos empreendedores. Porque então, um ou outro ele já tem, porque ele aprendeu. O que a gente sabe, isso é comum em qualquer linha da psicologia, é que todo aprendizado ele pode ser por tentativa de acerto e erro, mas também por observação. Você aprende a cozinhar observando, às vezes, sua avó, sua mãe cozinhar. Você aprende a falar
falando, né? Conversando. Isso a gente aprende desde criança. Meu pai é um ótimo baterista, ele aprendeu olhando. Ele aprendeu por observação? Observação. Muito bacana isso. E não é fácil, hein? Tocar bateria não é fácil. Ele criou a nossa família por conta da música e observando. Sensacional. Muito estudou. Então, assim, é legal a gente ter isso em mente com clareza de que as habilidades, a maioria delas que a gente tem hoje, ou que a gente gostaria de ter, são desenvolvidas, não são algo que vem pela genética. A genética vai te dar, talvez, a cor dos olhos, do cabelo, a altura, algumas capacidades cognitivas, mas o aprendizado dos comportamentos e das atitudes empreendedoras, isso você vai ter que ou estudar ou aprender na marra, né? Eu vou te apontar um que você tem muito bom. Nos seminários, esse comportamento ele diz sobre busca de oportunidade e iniciativa. Eu vejo você a proatividade que está dentro disso aí. Sim. Você quer alguma coisa, você pega, vai lá e faz. A busca de oportunidades e iniciativas é exatamente isso. A gente não espera, no dito popular, as coisas caírem do céu. Tem vontade, dê uma olhada, viu que é possível? Vai. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem uma dificuldade no campo da coragem, né? Algumas pessoas são um pouco mais corajosas, outras menos. Algumas se arriscam mais, outras menos. Mas empreender é sempre contar com o risco, né? Não dá para empreender se você não está disposto a correr risco. Sim. Tem gente chegando ali, a Pamela, a Anne, Gabriele, tem mais pessoas dando boa noite. Boa noite, Anne, obrigado por estar aqui com a gente. A Ângela também, a Mariellen. Tem bastante gente hoje com a gente, obrigado. Mandem suas perguntas, gente. E a gente vai debatendo junto aqui. Segue aí, Papai. Essa questão de ter iniciativa é uma coisa que de alguma forma, eu sei a minha fonte, é algo que a gente acaba observando na família, né? E foi da onde eu absorvi um pouco dessa questão de você arriscar, de você correr o risco, de você escolher tomar um rumo, algo que você queira e você se lançar em busca disso. E tem funcionado, só que obviamente eu fui fazendo muito por erro e acerto. Tentativas que foram dando certo algumas, outras não. Mas hoje a gente tem cursos, tem conjunto de conhecimentos que você pode usar para acertar mais e errar menos. E eu acho que é isso que o Empretec e outros modelos de ele esqueceu de tirar o volume ali. Modelos de ideias e formatos de como empreender, né? Tem mais pessoas aqui. O Carlos Henrique lançou uma pergunta aqui. A oportunidade de crescer no emprego é você quem faz ou ela surge naturalmente? Olha, eu não acredito que nada é natural. Nada é natural. Tudo é construído. Claro, você pode ter um patrão, né, uma oportunidade de trabalho em que tenha plano de carreira, em que isso já esteja lá na programação da empresa e você vai galgando esse degrau. Mas, acima de tudo, o que vai fazer você estar lá naquele lugar e não o seu colega, né, o que vai fazer você ser promovido e não o seu colega, é uma habilidade que é sua. É uma capacidade que você desenvolveu de conhecimento técnico sobre o trabalho, de liderança ou de comunicação, de trabalho em equipe. Alguma coisa que você tenha que te destaca diante de um conjunto de outras pessoas. Uma vez eu falei uma frase aqui que foi: a sorte acontece quando o preparo coincide com a oportunidade. Acho que é um pouco disso que ele falou. A oportunidade aparece, mas se você também não estiver preparado, o negócio não vai acontecer. Você precisa estar ali preparado, buscar. Eu falo muito de buscar informação, que também é uma das coisas que a gente aprende muito em diversos lugares que falam sobre o empreendedorismo. Busque informação sempre, porque sem informação a gente não é nada. A gente então aprende, busca informação daquilo que a gente quer. Se a oportunidade apareceu, a gente está qualificado e aí o negócio acontece. Tem um filme que concorreu ao Oscar recentemente, que é sobre as mulheres que trabalharam na NASA. E é um filme muito interessante, bem divertido de assistir, mas o trecho que eu quero recortar é que na época as mulheres trabalhavam fazendo cálculo, porque ainda não tinha computador. Então elas eram calculistas, né? Elas tinham que fazer cálculos para o homem conseguir lançar um foguete em determinada rota e conseguir fazer a reentrada, etc. Só que aí chega a IBM, que lança o primeiro computador. E uma dessas mulheres, percebendo que elas seriam substituídas pelo computador, ela começa a estudar como funcionava o computador.
porque assim ela teria um conhecimento que ninguém mais tinha. E ela assim seria necessária para continuar na NASA e fazer aquela coisa funcionar. E esse filme eu achei muito marcante, esse trecho, porque ela criou uma oportunidade que não tinha. Ela estava prestes a ser mandada embora por causa da situação, né, de avanço tecnológico, mas ela se capacitou, lendo livro, procurando saber, e assumiu um posto que entrou para a história, e etc. Então vislumbrar uma oportunidade e criar a sua chance, porque nem todo cargo ele tem que existir antes de você. Sim. Dependendo da situação, da empresa, do trabalho que você exerça, você pode criar um cargo para você, ou a sua competência, a sua habilidade, aquilo que você faz bem, ser tão precioso para aquela empresa ou para aquele conjunto de pessoas, que você crie um espaço especial ali de liderança, ou de execução de trabalho, de reconhecimento em relação a um grupo, a uma equipe. Então a oportunidade se cria também, não é só aquelas que caem no nosso colo. Eu queria dividir uma experiência. Eu trabalhei, antes de me dedicar integralmente à psicologia, eu trabalhei no Sebrae. E eu atendia micro e pequenos empreendedores. Eu fui percebendo que, assim, muitas vezes, o brasileiro especificamente, a realidade que eu conheço mais de perto, né, ele não tem muitas oportunidades que não seja empreender. E aí, eu fui percebendo também, com esse meu trabalho, que as pessoas elas iniciam, de alguma forma, o empreendedorismo. Mas muitas das vezes sem formação e falta de qualificação para que aquilo dê certo. Elas fazem de cabeçada, como a gente diz por aí, né? Exatamente. Eu vejo muito isso em quem é ambulante, camelô, né? Eles têm ali algo empreendedor, que é buscar o produto aonde for, seja São Paulo ou outra região, traz para cá, precifica, cria um marketing na sua forma de vender, criando um jargão qualquer. Enfim, eu vejo muito no centro de Niterói um cara que vende suco. E ele dá uns berros que não tem como não ouvir. Sim, eu já ouvi. No início chega a dar um incômodo, mas depois você acha engraçado. Mas é uma forma que ele criou de criar uma marca, de ser percebido, né? Isso funciona muito bem. E ter uma atitude empreendedora que ele tem, talvez sem conhecimento nenhum, mas ele tem. Eu atendi uma vez um barzinho. E aí, assim, me marcou muito porque depois eu acabei voltando no local. E a dona do estabelecimento, ela ficou, assim, muito impressionada pelo trabalho que a gente fazia, porque era um atendimento que o Sebrae ele oferecia de forma gratuita. Então, eu fui conversar um pouquinho com essa empresária, empreendedora, e eu fui percebendo que o primeiro passo ela já deu, que ela foi montar o negócio dela. Mas aí eu fui entrando mais no negócio, e eu fui perguntando onde que ela anotava cada item vendido. Ela não anotava. Ela não anotava? Como que ela ia ter noção de lucratividade? Ela não tinha fluxo de caixa, ela não tinha uma entrada e fechamento do caixa. As mínimas coisas necessárias para que se tenha um negócio, ela não tinha. Ela pegou o dinheiro e investiu. E isso a gente vê muito na nossa área, né? Muitos colegas, às vezes, vão para o consultório, seja comprando um consultório, alugando, sublocando, e não tem essa noção de margem de lucro, né? Seja você que trabalha, talvez, numa clínica que atende por plano de saúde também, inclui você. Qual é a sua margem de lucro trabalhando aí? Quantos pacientes você precisa atender para ter uma margem de lucro para você viver sua vida dentro do seu mínimo confortável? Quanto você gasta de deslocamento com sua própria indumentária, roupa, com alimentação? Tudo isso faz parte de uma precificação. Porque, como nós somos psicólogos, nós trabalhamos também com a nossa imagem, de alguma forma, né? E isso tem que estar incluído, não no valor da consulta, eu não estou falando disso, eu estou falando do seu olhar macro sobre o seu empreendimento, seu negócio, que é a sua profissão, que é a sua carreira. Então, muitos colegas, eu lembro de ter essa conversa há anos atrás, lá para 2013, com uma colega perguntando para mim, vem cá, olha só, você trabalha de segunda a sábado, qual é a sua margem de lucro? Ela me respondeu, eu preciso pagar a conta. É verdade, ela precisa, eu preciso, e muita gente precisa. Mas só que, para você poder sair desse ciclo, que é só pagar a conta, você precisa ter um monitoramento do seu investimento.
para você poder ver aonde está te dando mais retorno, que talvez você possa investir mais, aonde está te dando menos retorno, para de repente você não ficar trocando dinheiro. Tem muita gente que acha que está empreendendo e está só enxugando gelo, só trocando dinheiro. Investe bastante, recebe o suficiente para pagar ali aquele investimento, mas não consegue ter uma margem de lucro que potencialize sua capacidade de avançar. E o negócio não é tão difícil. Às vezes é um mínimo de esforço para poder entender um pouquinho sobre isso. A gente falou no início sobre um dos comportamentos empreendedores, que foi a busca de oportunidade e iniciativa. E você pincelou um pouco também sobre os riscos. Uhum. Um outro muito importante é correr os riscos calculados. Puxando para o lado da psicologia. Muitos profissionais, e a gente fala muito isso nas nossas palestras, vamos abrir um consultório, mas você já tem um público? Você já sabe mais ou menos ali qual que vai ser o seu fluxo de entrada e saída de dinheiro, para você ter uma noção. Então, isso envolve o correr o risco calculado. Você precisa ter uma noção. Muitas das pessoas não têm a noção do que significa, por exemplo, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um termo usado mais... Minha irmã acabou de entrar ali. Tem mais gente que entrou aqui, eu vou rapidinho dar uma olhada aqui, porque algumas pessoas entraram. A Neinha, o Alexandre Brito, o Thiago Aragão fez um comentário aqui. Aproveitando o assunto e que o Bruno fez menção a um filme, tem uma nova série na Netflix, o nome é Grill Boss, que é sobre uma garota, deve estar na casa dos 20 anos, que quer abrir uma loja virtual de roupas. Mas ela não sabe bem como, e a série se passa sobre isso, sobre esse desafio de como é abrir essa loja. Legal, Thiago, eu vou procurar saber, porque é bem dentro desse nosso tema, né? Sobre como dar esse passo de você montar o seu negócio. Eu já tive um cliente no consultório que ele montou um comércio online, né? Ele importava, na verdade ele não importava, ele criou uma loja online, as pessoas faziam a compra e a partir do momento que elas faziam a compra, ele era o intermediador da compra em outros países como a China, por exemplo. Então ele tinha um investimento. Qual era o papel dele? Ele era quem fazia a compra do produto. Porque quando você faz uma compra online, o dinheiro não é transferido imediatamente para cartão de crédito, etc. Tem um tempo que leva até entrar na conta de quem está vendendo. Então ele fazia essa mediação. E ele teve um sucesso enorme com isso. Eu não sei como ele está hoje, faz um tempo que eu não encontro com ele, mas acredito pelo potencial que ele tinha, pela capacidade que ele tinha, que ele deve estar bem. Mas ele criou um mecanismo de encontrar uma brecha que ele tinha capacidade de atuar, e não era a área de formação dele. Ele era essa pessoa que tem essa capacidade por observação, por ser ousado, e foi em frente. Então acho que é muito legal essas informações que vêm por séries, filmes, livros, e que... Opa, Thiago fez uma correção. Não é Grill Boss, é Girl Boss. Girl Tá. Boss. Ok. Obrigado, Thiago. Retomando o que eu estava falando, que eu até apontei para minha irmã, porque minha irmã é administradora. E esse termo, o ponto de equilíbrio do negócio, é muito usado na administração. E às vezes a gente troca alguma coisa, a gente vai aprendendo. Quando a gente monta um negócio, e aí, como eu estava falando do consultório, as pessoas às vezes vão montar o consultório e sem ter muito essa noção de localidade, de fluxo ali, se é bom, de paciente, se não é. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? Você faz um investimento no negócio. E aí, vamos dar como exemplo, sei lá, você investiu 50 mil em aluguel de sala, nos móveis... No produto? Enfim, numa série de coisas. E aí, qual é o tempo estimado para que tudo isso que você investiu se pague? Porque vamos dizer, normalmente quando você monta um negócio, seja de qual for, isso tem pesquisas e apontam que 1 ano e meio a 2 anos é mais ou menos o ponto de equilíbrio. Então assim, você investiu 50 mil, a partir do segundo ano, esse 50 mil ele já foi pago e a partir de então você vai começar a ter lucro. Então, por que hoje também, uma outra informação que muitas pessoas não sabem mais ou menos 2 anos, a grande maioria das empresas que abrem, elas falham. Elas abrem falência, elas afundam. Justamente por conta disso. Porque não tem
essa mediação, esse planejamento. Porque quando atinge os 2 anos, o negócio não se pagou, começa a ficar sufocado e não ter grana para poder sustentar o negócio. Algumas pessoas estão falando com a gente ali. A Karina Almeida está dizendo que é um ótimo assunto. Obrigado, Karina. Oi, Karina, obrigado. A Patrícia Valadão, que esteve com a gente semana passada, que foi um debate que rendeu muito, que a Patrícia conseguiu ter um grande sucesso aí. Obrigado, Patrícia, por estar com a gente novamente. Esse assunto a gente decidiu abordar porque a gente percebe que ele é fundamental para todo mundo. Até para a economia doméstica, essa noção de margem de lucro é importante, porque muitas pessoas fazem uma confusão nas suas finanças domésticas e muitas vezes vão parar lá no consultório, justamente porque isso acaba afetando a dinâmica familiar, o relacionamento do casal, enfim. Então, ter uma organização financeira, ter uma noção de quanto você gasta, quanto você recebe, qual é o percentual de custos fixos e custos variáveis. Também. Né? Isso serve para todo mundo, mas especialmente para os nossos colegas psicólogos que desejam especialmente a área clínica, porque a clínica é instável. Muitas pessoas nem sabem, você falou um negócio aí, custo fixo e custo variável. Espera aí que minha irmã está falando um negócio aqui. Não consigo ler. Vamos lá. Eles falem, né, de falência por falta de planejamento e organização. Para ter um bom desempenho é preciso saber o que está fazendo. Perfeito. Olha, a Aline também entrou, a Aline Freitas. Boa noite, Aline, obrigado. Assim, e mais uma vez eu falo sobre isso, porque para você ter um negócio, é importantíssimo você ter o envolvimento pessoal. Falando da sua última frase, é preciso saber o que está fazendo. Quando você gosta do que está fazendo, quando você tem o mínimo de apreço por aquilo, você vai entender um pouquinho do que você está fazendo. E aí os riscos eles se diminuem. Tem uma questão que eu... Uma vez um cliente me ensinou e eu acho que serve para essa conversa. A diferença entre eficiência e eficácia. Sim. Porque muitas pessoas até são eficientes. Mas como elas não têm um olhar gerencial, de longo prazo, de estruturação do negócio, elas não têm eficácia. A eficiência é o fazer bem feito. E a eficácia? A eficácia é decidir as coisas corretas a serem feitas. Ou seja, fazendo uma comparação simples, um vendedor de carro, ele pode vender muito bem o carro e isso é ser eficiente. Mas qual é a meta que ele tem ao longo de um ano, de um mês ou de uma semana de carros a vender? Qual é o treinamento que ele teve para poder fazer com que a meta dele de venda seja alcançada? Então ele pode ser eficiente em uma venda, mas não ter a eficácia ao longo de um projeto que é colocado para ele. E isso é muito sério, porque você pode... um exemplo simples doméstico. Você pode ser muito eficiente em furar uma parede, mas se você não tiver a planta da parede, furar um cano, você foi péssimo em eficácia. Você conseguiu furar a parede, foi eficiente, mas a eficácia foi péssima porque você furou um cano e destruiu, inundou a sala, a cozinha, o banheiro, sua mulher está reclamando com você, o vizinho já está te processando. É bem trágico. Essa relação eficiência e eficácia me fez lembrar daquele assunto que a gente estava debatendo essa semana do pessoal do Geração de Valor, que fala de trabalho e esforço. Geração de Valor é um canal, é um site, um canal, ele tem redes, Facebook e Instagram. O proprietário do Geração de Valor se chama Flávio Augusto. Ele criou o YouMove e outros cursos de inglês, vendeu por alguns bilhões e hoje ele tem um time que é o Orlando City, em Orlando. Então, ele é um empreendedor, ele conseguiu um sucesso enorme, mantém esse sucesso. E no canal do Instagram dele ele fez daquelas comentáriozinhos, stories, em que ele fala sobre a diferença de trabalho e esforço na concepção dele. Ele diz que esforço é algo que você pode fazer de qualquer jeito. Você tem pessoas que são esforçadas, elas saem distribuindo currículo, elas saem divulgando seus trabalhos de qualquer forma, elas têm um esforço. Mas só que elas não têm o trabalho de avaliar qual é a melhor forma de fazer isso. Se é sair por aí distribuindo um currículo igual para todas as empresas, se é fazer uma divulgação de qualquer jeito, dizendo lá tipo um classificado, sou vendedor de tal coisa, eu sou psicólogo, me procure. É falta do cuidado de como fazer isso. Ele deu um exemplo e eu vou adaptar para a nossa profissão. Um psicólogo está no consultório de 8 às 20 horas. Está o dia inteiro lá. Só saiu para almoçar e voltou. Mas que ele não atendeu um paciente, ele não está trabalhando. Não. Ele está se esforçando, porque trabalho envolve resultado. Perfeito. Então,
a gente precisa sempre buscar o resultado daquele esforço que a gente está tendo. Porque senão o esforço fica vazio, entende? E a gente vê que tem muitas pessoas que já estão cansadas de se esforçar, mas justamente porque elas não têm um planejamento para avaliar quais são os resultados que ela tem que ter ao longo de um processo. Porque, veja bem, você pode ter uma meta de uma semana ou de um dia até. Minha meta é conseguir, sei lá, em um dia ter 2 ligações para procura de paciente no consultório. É uma meta possível, razoável. Mas como você vai alcançar essa meta? Aí entra o trabalho e o esforço. Mas simplesmente o esforço, lançar por aí um monte de cartão de visita, colocar lá um monte de cartão de visita em restaurante, isso é um esforço que talvez não tenha o retorno que você está esperando. E aí você não trabalhou, você só se esforçou. E aí entra o terceiro ponto que eu também queria falar, que é um terceiro comportamento empreendedor, que é a exigência de qualidade e eficiência. Porque se você faz com qualidade e eficiência, a chance de você ter esse retorno e se tornar trabalho, efetivamente trabalho, com resultado, aí o negócio acontece realmente. Porque a exigência de qualidade é algo que parece simples, né? Todo mundo tem alguma. Você, quando vai no mercado, você escolhe um produto com algum critério de exigência de qualidade. Sim. E seja até o preço, pode ser um critério. Mas quando a gente traz pra gente, enquanto profissional, enquanto alguém que se lança, enquanto alguém que está vendendo alguma coisa, né? Seja um serviço, um produto, uma ideia, a gente precisa pensar que qualidade esse produto tem que ter para atingir a meta de ser consumido por quem você está querendo que compre. Então, ter esse cuidado com a exigência de qualidade envolve você também ter todo um zelo das coisas mais simples, da maneira como você recebe alguém, da maneira como você fala com essa pessoa, da maneira como você... até a linguagem que você usa faz parte de um critério de qualidade. Isso serve para qualquer tipo de relação, né? Você tem que ter cuidado com a maneira que você fala. Eu costumo brincar muito que as pessoas têm um ótimo hábito de falar o que não querem, mas têm o péssimo desafio de não dizer o que querem. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, eu costumo dar um exemplo simples, assim, que todo mundo em casa já deve ter passado por isso. Você chega em casa e sua mãe está limpando o chão, Neinha está lá limpando o chão. Aí ela grita com você, não pisa que eu acabei de limpar o chão. Ela está dizendo que ela não quero que você pise. Mas o que ela quer? Pelo amor de Deus, meu filho, tenha cuidado, que eu acabei de limpar o chão e deu um trabalho desgraçado. Então, se ela dissesse, se as pessoas dissessem o que querem, a comunicação fluiria muito melhor. Mas as pessoas têm o péssimo hábito de dizer o que não querem. E isso acaba atrapalhando muito o fluxo das relações, a dinâmica, a própria questão de você ser empreendedor. Imagina você chegar para uma pessoa que está te procurando e você dizer tudo que você não faz. Veja bem, ser sincero é muito importante, mas ela quer saber o que você tem para oferecer, não o que você não oferece. Sim. Então tem que ter esse cuidado com a comunicação como parte da sua qualidade. E até dentro da exigência de qualidade e eficiência, o Bruno estava falando, fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato, ou mais barato. Isso também é de extrema importância para a gente. A gente, vamos tentar ficar imbuído dentro da psicologia. Acelera. A gente precisa, como você falou, da tua meta lá, de 2 ligações por dia. Só que tem você e tem inúmeros dos outros colegas também que querem essas ligações por dia. Uhum. Então o que você está fazendo de forma que você olhe e considere aquilo melhor, que rapidamente as pessoas consigam te achar e que como chegar até você zero, talvez. E por que escolher você. Sim. Né? Seria mais ou menos isso. A gente tem feito algo que tem funcionado. Eu vou citar esse exemplo, que são os textos via internet. Uhum. Então, custo zero. Eu já tive paciente me falando que me achou porque eu era um dos primeiros da lista quando digitam lá psicólogo Niterói. Você estava aparecendo logo na primeira página. Isso faz com que a gente acredite que a gente está fazendo um negócio com qualidade, um negócio bom e tem agilidade para o paciente também. Sim, porque é uma coisa interessante. Hoje as pessoas não querem perder tempo. Nem eu nem você queremos perder tempo porque a gente vive correndo e é um hábito cultural que vai ser difícil mudar. Então a gente precisa também, por mais que a gente possa ter críticas a esse modelo, a gente precisa viver em paralelo a ele, conviver com ele. Não adianta eu ficar lá
achando que as pessoas têm que se adaptar ao que eu considero correto. Não vai rolar. Então, hoje, você está na rede, você precisa estar atento ao que as pessoas estão demandando. Você precisa ser facilmente encontrado. Não adianta você ser excelente e estar escondido lá no Himalaia. Não vai fluir. Não vai fluir, não vai adiantar de nada. Então, a internet, as redes, os sites de pesquisa, você está lá, acessível, é fundamental para que as pessoas possam ter essa capacidade de escolher você e não outra pessoa. Eu vou dar um depoimento aqui interessante. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou pela minha página no Facebook, o Psi Bruno Barcelos. Ela mandou uma mensagem perguntando sobre consulta, eu agendei com ela uma conversa pessoalmente, ela foi, e na segunda vez que ela foi, eu resolvi perguntar o que tinha feito ela me encontrar. Se foi indicação de alguém, de algum médico, de algum amigo, de algum conhecido. E ela me disse que, na verdade, ela realmente foi procurar na internet e achou lá pelo Facebook a minha página. E que o que fez ela marcar a consulta comigo foi porque eu fui o único profissional que a respondi. Veja bem, eu fui o único profissional que a respondi. Então não adianta você ter um canal no Instagram, ou no Facebook, outro no YouTube, ter e-mail, ter um outdoor com seu nome, se você não está disponível para receber e atender as pessoas. As pessoas precisam de respostas um pouco mais rápidas, senão elas vão procurar outra pessoa. Isso é um problema muito sério. Sim. E que dentro da nossa profissão, isso acontece muito. A gente tem aí profissionais que fazem exatamente isso, de, enfim, criar página, criar Instagram, criar canal no YouTube, mas a gente precisa estar ali disponível. O paciente tá vendo que a gente está ali, para ele, a gente está disponível para que troque, para que responda, para que tenha uma resposta mais imediata. Sim. Senão ele não vai procurar ali. Sim, ele vai procurar da forma que, sei lá, acho que vou chamar de tradicional, lista telefônica, pegar e ligar. Ele vai procurar até encontrar alguém, e que pode não ser você, né? Porque alguém foi mais rápido, porque alguém estava lá mais à frente, porque alguém foi notado mais rápido. Então, isso não serve só pra gente, psicólogo, serve pro dono do sacolão ali da esquina. Se ele não tiver produtos com qualidade, se for aquela, como dizem, a xepa da feira, né? Aqueles produtos já mais amassados, se ele não tem uma recepção mais calorosa, se ele não divulga o trabalho dele, o serviço dele, o comércio dele, se a placa está meio apagada, dificilmente as pessoas vão entrar naquele ambiente e dar chance de consumir o produto que ele tem para vender. Tem mais pessoas com a gente aqui. A Janaína Arcanjo disse que para atingir uma meta tem que focar, verdade. E a Ângela está dando parabéns, dizendo que o tema está muito bem abordado. Obrigado, Ângela. Obrigado, pessoal que está acompanhando a gente aí. É isso, eu acho que a gente tem que ter cuidado com vários fatores, como busca de oportunidades e iniciativas, o correr risco calculado e a exigência de qualidade e eficiência. Eu acho que são 3 pontos fundamentais aí para quem quer ter e quem tem um comportamento empreendedor. Eu queria fazer só um adendo ao correr risco calculado, porque às vezes as pessoas também ficam presos a não correr risco. Que a frase fique muito bem colocada. Correr risco sim, porém de forma calculada. Pensar que às vezes a gente vai tomar alguma atitude, mas a tendência é que dê certo. Mas vamos pensar também nos riscos para a gente não dê um tiro no escuro. E olha só, rapidinho só para agradecer, porque a gente já teve 12 compartilhamentos dessa live. Muito obrigado para todo mundo que está compartilhando. A gente já tem um público que vem acompanhando a gente aí desde a primeira, então para nós é um carinho vocês estarem acompanhando a gente. A gente fica muito grato e feliz por vocês estarem dando esse apoio para a gente. Peço que continuem compartilhando, que assinem aí a nossa página no Facebook, né? Sigam a gente lá, Motiva Psi, e também que nos assinem, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado para vocês que estão aí acompanhando a gente. A Soiane Sidaco chegou agora, o Marcelo Carvalho também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem com a gente. Continuem compartilhando. Uma das coisas que eu separei aqui para falar sobre empreender, o que eu considero empreender, né? Transformar ideias em realidade. Perfeito. Não adianta sonhar. Sonhar é lindo, é maravilhoso, é bom, é divertido. Mas se você não tiver a capacidade de planejar e transformar isso em algum grau de realidade, vai continuar no campo dos sonhos. Correr riscos, que foi o que o Rafael falou. Primeiro, não tem como viver sem correr risco. Se você nasceu, você está correndo risco.
A diferença, o que você vai fazer com isso? Se você vai ficar em casa com medo, se você vai seguir uma vida pautada apenas pelo que é seguro, ou se você vai tentar surfar na onda do risco e alcançar outras coisas que podem ser muito bacanas, muito prazerosas, se desafiar. Fazer só o que alguém disse que deveria ser feito é legal também, é válido. Mas você fazer algo que você acredita tem um sabor que ninguém mais vai entender. Queria fazer um comentário sobre o lance dos sonhos. Eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu acho que isso sempre vale a pena falar. Sonho, quando a gente pensa em sonho, a gente tem que pensar em transformar em meta. Porque o sonho, ele fica no campo das ideias. A meta não. A meta ela vai para o papel, a gente consegue olhar e fazer um planejamento que a gente possa alcançá-la. E ter metas possíveis, tá, gente? Porque tem muita gente aí que sonha em dominar a Lua, Marte. É até legal, a NASA está tentando. Mas vamos trazer para a nossa realidade. A meta precisa considerar etapas. Sim. Você pode, sim, querer chegar daqui a 10 anos e estar numa determinada condição muito positiva da sua carreira, alcançando, talvez, se você se interessa pela área acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se você se interessa pela clínica, ter o seu próprio espaço clínico, ter um monte de paciente. Se você quer ter um negócio, ter uma franquia. É legítimo você sonhar com tudo isso. Mas você precisa considerar cada passo que você vai dar, cada etapa do seu processo, para a meta ser razoável, porque senão você vai se frustrar, vai se desanimar e vai desistir. Então o que a gente precisa é manter o entusiasmo. As coisas não vão acontecer de um dia para o outro, as coisas não vão ser fáceis, não vai dar tudo certo o tempo todo, vai ter momentos em que você vai realmente ficar preocupado e desanimado, mas mantenha o entusiasmo, se mantenha conectado com aquilo que te fez escolher esse caminho, com essa paixão, com essa vontade, com essa crença de que você tinha em dar esse passo. Não permita que tirem isso de você. A meta, eu vou dividir aqui. Quando ainda estava na faculdade, eu já tinha algum contato com essa área empreendedora, eu já tinha aprendido alguma coisa sobre esse tema. E quando a meta, ela de fato vai para o papel, quando você consegue escrever ali data, valor, o planejamento, fica tudo mais fácil de você alcançar. Então, aconteceu na época da faculdade 2 congressos que eu queria, porque queria ir. E eu, na hora, mesmo preciso de grana, e como que eu vou alcançar? Eu coloquei ali no papel, coloquei mais ou menos qual a quantidade de dinheiro que eu poderia ter. Estava chegando o meu aniversário, eu já coloquei também quais eram as pessoas que eu poderia pedir de presente. Então, assim, eu coloquei o planejamento ali. Eu fui para os 2 congressos. E se organizou. Alcançar a minha meta. Eu não gastava mais R$1 fora aquele planejamento. Porque aquilo ali, todos os dias eu olhava, eu colei na minha parede. Na parede do meu quarto. Então eu olhava para aquilo todos os dias e conseguia alcançar. E cada um tem que descobrir qual é a sua forma de funcionar, porque isso é pessoal. Tem gente que funciona muito bem com quadro no quarto, quadro lousa branca, aqueles que você compra aí em lojas de papelaria, etc. E você desenha lá seu planejamento por meses, ou por semanas, ou por prioridades, ou no papel, ou numa agenda, ou mentalmente. Mas é importante demais você construir isso em você, com você. A gente teve 2 pessoas que entraram agora e fizeram comentários aqui muito interessantes. A Isabela Corrêa está dizendo que realmente não adianta sonhar, que ela está gostando bastante, adorando o real. Obrigado, Obrigado, Isabela. E o Alexandre Brito está fazendo um depoimento aqui interessante. A procura pelos meus serviços são, em primeiro lugar, através de encaminhamento por colegas, depois vem encaminhamento por pacientes e depois por alunos. Isso é muito importante porque entra no outro campo que a gente fala muito, né? Do encaminhamento por colegas. Como que é importante você ter uma rede, como que é importante você entender que são parcerias e não concorrências. Isso é fundamental em qualquer área da sua vida. Mas na nossa área de psicologia, isso eu acho que devia vir como um mantra. Não adianta você achar que você é concorrente do seu colega. Você sim tem chance de ser parceiro, de fazer um trabalho colaborativo. As habilidades são complementares. Ele continua aqui dizendo que na internet geralmente acontece em situações de urgência, que a procura, né, o Alexandre, por você pela internet em situações de urgência. Também tem isso, né? Muitas pessoas, às vezes, elas vão te procurar no momento de aflição e nem sempre vão concretizar a consulta, né, ou realmente ir pessoalmente.
mas esse momento em que você deu um suporte, deu uma atenção àquela pessoa, você acaba de fazer uma pequena participação na história dela. Mas eu estou pensando numa coisa aqui, que a gente estava falando no início, que também é conhecer um pouco do seu trabalho. O Alexandre, assim como eu, ele trabalha com um tema específico que é o tratamento à dependência química. E hoje, dentro da nossa área, nós não temos tantos profissionais que trabalhem nessa área. E acontece comigo até hoje, eu me formei em 2012, de pessoas que estagiaram comigo na faculdade, quando aparecem pacientes que desenvolveram a síndrome da dependência química, me procuram. Porque sabem que... Você criou uma referência. Sim, e o Alexandre já está há anos nessa área e ele já criou uma referência dentre os profissionais que atuam em Niterói. Porque, veja bem, às vezes as pessoas pensam em referência e pensam em você ser um deus, né, da área. Não é disso que se trata. Você pode realmente ser uma pessoa extremamente competente, estudiosa do tema, e isso é muito importante. Mas se tornar referência significa ser lembrado, em outras palavras, né? Ser lembrado por aquilo que você faz bem, por aquilo que você gosta de fazer. E isso pode ser na área do esporte, pode ser na área da dependência às drogas, pode ser na área educacional, pode ser na área infantil, pode ser na área do envelhecimento. É ser lembrado por uma habilidade, por uma competência que você tem. Sim. Mas para isso você precisa dizer qual é a sua área, qual é a sua competência. Se você não contar para ninguém, vai ser uma coisa que só você vai saber. Sim, muito legal o Alexandre dar esse depoimento dele, porque corrobora com o que a gente já vem falando há algum tempo. O Alexandre está sempre dando uma palestra, ele tem feito os trabalhos de exposição do conteúdo, né? Que ele tem. Até para conscientizar mais pessoas, porque também é uma coisa muito importante na nossa área específica de psicologia, e é um dos motivos da gente estar fazendo essa live e ter criado esse mecanismo de comunicação com vocês. As pessoas às vezes não têm a menor ideia do para que serve um psicólogo. Não têm a menor ideia de quais são as áreas que a gente pode atuar. Eu lembro, há um tempo atrás, deve ter alguns anos isso, que eu vi um apresentador de televisão fazer a seguinte pergunta no ar. Mas, psicólogo também atende criança? Eu espero que hoje ele já saiba a resposta. Mas isso é um sinal grave de como que às vezes a gente não consegue alcançar as pessoas que estão lá, que não são obrigadas a saber das nossas especificidades. Mas nós temos sim a possibilidade, e eu considero um compromisso, de esclarecer, de levar a informação ao máximo de pessoas que podem precisar sim de ajuda e não sabem a quem recorrer. Então, não importa a sua área de atuação específica, mas tente ser claro, tente contar mais isso, tente dividir mais com as pessoas a sua habilidade, sua área de atuação e o seu conteúdo. Mária Assunção fez um comentário. Tá falando sobre o que eu estava falando, o depoimento que eu dei. É muito legal, vou adotar uma lousa de planejamento, porque às vezes fugimos do objetivo. Minha área de educação está difícil. Mari, sensacional. Tem vários métodos, esse é um deles. É bacana isso, é você aproveitar uma ideia, seja aqui ou de outro espaço, mas ver como isso se aplica a você. Porque muitas pessoas são dispersas. Muitas pessoas até têm potenciais enormes, são habilidosas, mas se distraem com muita facilidade. Então, assim, você ter um mecanismo qualquer que você consiga manter o seu foco, vai abrir e falar, opa, lembrei, eu tenho que focar naquilo. Isso vai ajudar você a manter um pouco o seu rumo, o seu norte. Patrícia Valadão, na minha carreira sempre tive um mantra para atingir metas. Tenho a ideia, envolvo-me com ela e vou correr atrás de recursos, seja eles financeiros, pessoais ou relacional. Ótimo. Perfeito. Vamos nos apropriar desse seu mantra, tá, Patrícia? Porque ele é muito bom. E é isso, né? As pessoas às vezes acham que tem que esperar ter o recurso para depois executar as suas ideias e seus planos. Olha, se a gente for ficar esperando... a gente não estaria trabalhando. Isso serve para qualquer um. A gente tem que, na verdade, criar o objetivo, criar o planejamento para aí sim buscar os recursos. Seja economizar alguma coisa, vender a televisão velha. Eu não sei o que cada um vai fazer. Mas é muito importante não ficar esperando os recursos para fazer as coisas acontecerem. As coisas só acontecem, inclusive os recursos, porque você se compromete em realizar alguma coisa. Na verdade, os recursos vão acontecendo ao longo do que você vai fazendo, né? Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado. E aí, esperar aparecer os recursos,
às vezes eles não vão aparecer. Até porque, olha só, imagina, você tá quieto, não contou pra ninguém a sua habilidade, não contou pra ninguém o seu plano, não falou pra ninguém seu desejo, e como é que os recursos vão chegar até você? Como que alguém vai investir na sua ideia? Como que alguém vai falar, poxa, acho que eu posso presentear essa pessoa, se a pessoa tiver condições, dentro daquilo que ela deseja. Se você não está ventilando sua ideia, ninguém vai consumir, ninguém vai apostar junto com você. Então não adianta ficar esperando o recurso cair do céu, porque não cai. Os recursos eles vêm a partir da sua iniciativa, da sua atitude. Então é muito importante ter isso em mente sempre. Vou voltar aqui para ler de novo o mantra da Patrícia, porque eu achei muito bom. Vamos lá. Tenho a ideia, envolvo-me com ela e vou correr atrás de recursos. Excelente. Eu acho que é por aí, gente. Tem mais gente com a gente, a Lorena. Lorena assim, Del Belo. Foi assim que a Motiva foi criada, né? Foi. Na verdade, particularmente na minha vida, tudo saiu muito disso. Assim, eu criei lá minha ideia, meu sonho, procurei planejamentos e fui correr atrás. E as coisas foram acontecendo muito pela coragem, pela ousadia, no popular, pela cara de pau. Sim. Como a gente está agora aqui, falando com vocês, debatendo. Não é uma coisa de outro mundo. Mas envolve uma ousadia, envolve uma iniciativa, envolve correr riscos. Verdade. Correr riscos calculados, por favor. E uma coisa que eu acho que eu comentei, mas eu queria destacar um pouco mais, é se manter comprometido. Porque vai ter momentos em que você vai desanimar, em que vai ter dificuldades que talvez façam você achar que não é para você, que não vai dar certo. E se você não tiver o comprometimento com a sua vontade, com o seu desejo, você vai rodar no caminho. Então, manter o comprometimento, manter o foco, manter engajamento é que faz a gente superar os obstáculos e os desafios. Quando você tem uma parceria, isso se torna mais fácil. Ah, sem dúvida. Porque hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo, me preparando para a gente debater aqui um pouquinho. Dever de casa, né? Dever de casa. E nesse vídeo estava falando justamente sobre isso, trabalho em equipe, trabalho em parceria, porque às vezes você desanima e o outro vem, vamos embora, não desanima não. Vamos por aqui, vamos por lá, o que está acontecendo? Bola para cima. E isso ajuda muito. Isso acontece, não tem como, no mundo que a gente está vivendo hoje, na correria, a gente não consegue ter tempo para quase nada. A gente acaba desanimando, cansando em alguns momentos. Então, quando você tem alguém que consegue te dar um start ou um sacode, isso funciona melhor. Até porque para te criticar vai ter uma infinidade de pessoas. Achar uma que te diga, vai sim, vai dar certo, vamos lá, vamos continuar. Essa pessoa você não pode largar nunca da sua vida. Porque é alguém que está te estimulando e que confia em você. E isso tem a ver com também monitorar suas ações e resultados. O tempo todo. Por quê? Para você poder não desanimar totalmente, você tem que ter um balanço constante de onde você está acertando, da onde você está errando. Do que está te trazendo retorno positivo e do que está te trazendo retorno negativo. Você precisa monitorar e reavaliar o que você fez. O problema não é errar. O problema é você não ter percebido o erro e não ter tido a capacidade ou a chance de buscar consertar. Errar todo mundo vai errar, pode fazer sempre melhor, mas o que faz a diferença é a capacidade de autocrítica. Mas aí a gente tem que ter um cuidado. Autocrítica é ótimo, mas por favor, não seja um tirano. Não seja um déspota com você mesmo. Porque tem muita gente que sabe só se autoflagelar. Falando bonito. Eu me empolgo, começo a pegar palavras rebuscadas. É uma coisa. Mas não se agrida porque você errou. Não seja um cruel com você mesmo. Errar faz parte. Procure melhorar. No erro aqui aí não dá. Aí não dá. Então, não é necessário permanecer no erro, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ficar se monitorando. Errar faz parte, é inevitável. Porém, aprender com os erros para que a gente não cometa ele novamente. E eu acho que a gente, assim, se vocês tiverem mais perguntas, mandem para a gente continuar debatendo. Muito obrigado pela participação. Mas a gente vai caminhando, então, para o encerramento. E uma coisa que eu fiquei pensando é porque eu já ouvi, até em alguns espaços que a gente já participou, né, a dúvida sobre a questão de empreender e a psicologia. E psicólogo empreende. E o que eu penso é o seguinte: quem precisa do seu nome para viver, precisa empreender. Se é o seu nome que vai te trazer recursos, se é o seu nome que vai trazer a sua capacidade de alcançar
as pessoas, os serviços que você quer ofertar, você precisa empreender, porque construir um nome, seja em área que for, é um empreendimento absurdo. Sim. E talvez o maior da sua vida, né? Eu acho que isso é muito valioso. Nós tivemos mais comentários ali. Eu vou tentar dar uma lida aqui, ó. Alexandre Brito. Penso que todos os psicólogos devem ter o mínimo de planejamento para divulgar seu trabalho, para não oferecer atendimento psicológico como se fosse banana na feira. Ótimo. É verdade. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muitas vezes nas redes aí, Facebook, Instagram, algumas divulgações que a gente vê que não está usando a melhor parte do profissional. Não está deixando mais claro a melhor qualidade que ele tem. Eu sempre faço críticas a quem faz anúncios como se fosse classificado. Sabe assim, quando você vende um carro? Carro 2015, valor X, zerado, documento ok. Carro você vende assim. Mas um serviço de cuidar de pessoas não dá para vender, não dá para anunciar, não dá para falar desse jeito. As pessoas precisam entender para que você serve, aonde que você pode ajudá-las, de que maneira você pode impactá-las, de que maneira você pode tocá-las e ajudá-las a seguir adiante na jornada delas. Então, tenham cuidado demais com a maneira como divulgam. Acho que o Alexandre fez um comentário muito pertinente. E a gente tenta sempre auxiliar da nossa forma, com a nossa experiência, com a nossa bagagem. É para isso que a gente está aqui, para trocar conhecimento. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente divide o que funcionou com a gente, o que a gente tem de conhecimento, e aprende também com vocês que estão aí trocando com a gente nesse momento aí, nessa noite. Teve mais algum comentário aqui? Deixa eu só voltar rapidinho. A Mari Assunção disse que amou. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Participe mais vezes, viu? É muito bom que vocês, até da área de educação, estejam com a gente, porque isso é o que enriquece. A gente fala desde o primeiro vídeo. A Motiva é uma consultoria para psicólogos, mas a gente, psicólogo, não faz nada sozinho. A gente pode fazer muita coisa, pode colaborar muito, mas todo o trabalho com pessoas envolve áreas de conhecimento diferentes, porque cada um tem algo a somar, a acrescentar. Então, sempre vão ser bem-vindos profissionais de outras áreas que tenham algo a dizer, que queiram debater, que queiram compartilhar conhecimento. A gente também está aqui para aprender. A Pamela já sugeriu botar os comentários, o link, já coloquei, né? Pamela. Eu estava olhando para baixo aqui justamente fazendo isso agora. Então, quem está aí pode olhar os comentários e acessar nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal. Aqui também na Motiva, na nossa fanpage. Ativa as notificações, tanto no YouTube quanto aqui na Motiva. Se você ativar as notificações, toda vez que a gente estiver online ou tiver publicado algo, você vai receber um alerta de que tem conteúdo novo no ar, tá bom? Mais alguém fez algum comentário? A Pamela comentou, o Alexandre Brito comentou que gostou muito. Obrigado, Alexandre, sua participação. Alexandre. Também facilitou muito o nosso debate, porque é isso que faz a coisa fluir, né? Essa troca. Então, muito obrigado por estar com a gente. A Pamela está falando sobre vender felicidade, né? A gente já fez alguns comentários aqui sobre isso. Hoje a gente tem muitas empresas de áreas diferentes, inclusive de fármacos, que vendem felicidade através de mecanismos muito fáceis, né? Sim. Compre tal coisa e seja feliz. Eles não vão dizer essa frase exatamente, mas é o que fica subentendido nas propagandas, nos comerciais, nas falas. E claro, todo mundo quer ser um pouco mais feliz. Mas o que eu acho que a gente propõe é que essa busca pela felicidade seja sempre autoral, né? A felicidade é um problema individual. Isso Freud que dizia. Então acho que ninguém vai dar conta da sua felicidade. Ninguém pode ser responsável pela sua felicidade além de você mesmo. Mas se você tiver pessoas, amigos, profissionais que possam te ajudar, auxiliar a você construir a sua felicidade ou a buscá-la, pode ficar um pouco mais fácil. Vou falar de algo que aconteceu comigo hoje, dizendo justamente sobre a forma de se divulgar, mas também não sendo tão... Você falou a palavra ainda agora, respondendo ao que o Alexandre estava falando, que não fica tão... Eu falei de forma classificada, que não é legal, não é a melhor forma. E a gente escreve alguns textos sobre pensamentos que a gente tem, e não falando exatamente, sou psicólogo, me procure para atendimento. E eu escrevi um texto já há bastante tempo, que o título era o sofrimento é inerente ao ser humano. Já deve ter pelo menos uns 2 meses que eu escrevi esse texto. Hoje eu recebi a notificação que esse texto foi compartilhado e uma pessoa estava dizendo que estava se sentindo triste por conta disso.
e compartilhou o texto. Ou seja, de alguma forma, olha, o tempo já passou e a gente continua sendo divulgado. Porque tem a ver com o que o Alexandre comentou e eu também comentei. Mesmo que alguém apenas passe pela nossa vida, ou que a gente apenas passe pela vida de alguém, a gente nunca tem a dimensão exata do quanto a gente está tocando essa pessoa. E essa pessoa eu não conhecia. Era uma pessoa que eu não sei quem é. Então, mas é essa o grande barato de você divulgar o seu trabalho através de conteúdos que possam ficar na rede. Você vai ter vai atingir pessoas que talvez você nunca as conheça, que talvez nunca vão ter a chance de se encontrar, mas de alguma forma você participou da vida dessa pessoa. E pode ser que lá na frente, quando ela precisar, ou quando alguém precisar, ela se lembre de você e você seja um nome de referência para ela poder procurar ajuda. Então, façam coisas. A rede é bacana por isso, porque as coisas ficam lá. E, inclusive, antes de encerrar, tem um texto que eu publiquei na sexta-feira aqui na página da Motiva e no Instagram, que é sobre o imediatismo. Muitas pessoas se atrasam na vida por causa do imediatismo, porque querem tudo para ontem. E ontem já passou. As coisas já acontecem com calma, com planejamento. Se você é muito apressado e se você tem uma dificuldade enorme em escolher, você dificilmente vai ter sucesso em qualquer área da sua vida. Porque escolher não é escolher o que você vai ganhar. Escolher é escolher o que você vai perder. E esse é o desafio de planejar. É o que você vai abrir mão, seja do seu futebol, seja do seu final de semana, seja da sua noite lendo um livro, para estar trabalhando, para estar cultivando algo que lá na frente vai te dar o retorno que você deseja. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram, que de alguma forma foram fazendo algumas perguntas para que tornasse o nosso debate mais dinâmico. Vou divulgar mais uma vez as nossas redes. A gente está no Facebook, @motivapsi. Estamos no Instagram também com @motivapsi. E o nosso canal no YouTube é Motiva Consultoria para Psicólogos. A gente pede para o pessoal que gostou que possa compartilhar aí nas suas redes para que mais pessoas possam ter algum contato com o que a gente vem conversando, com o que a gente vem multiplicando aí com vocês, vem debatendo, e que se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, que aí vocês vão poder acompanhar. E a gente, no YouTube, todos os vídeos estão lá, assim como na nossa página, mas aqui no Facebook as atualizações, publicações vão acontecendo e os vídeos vão ficando um pouquinho para trás. No YouTube não. Então só os vídeos lá, se você quiser tirar um dia para poder ver os vídeos, acompanhar o que a gente já falou aqui e, logicamente, os futuros, é uma ótima oportunidade. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Até. Tchau.